E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para explicar duas frases famosíssimas da história da filosofia. Duas vertentes, uma fantástica, a outra nem tanto. Uma de Descartes, a outra de Sartre. Ou seja, acho que todo mundo já sabe qual que é. Uma se contrapõe à outra. Penso, logo existo, de Descartes, e existo, logo penso, de Sartre. É o seguinte, Descartes eu não vou falar muito não, porque não me fascina. Mas Sartre é fantástico. Sartre e o seu existencialismo. Sartre nasceu em 1905, morreu em 1980, foi filósofo, escreveu várias coisas na literatura, inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, se eu não me engano, em 1964. Eu acho que foi isso mesmo, se eu não estiver enganado. Mas vamos lá. Primeiro eu vou explicar o penso logo existo. Tem gente que pensa que é quase a mesma coisa, quando não é verdade. Penso logo existo. Por exemplo, um exemplo. Alguém pensou nessa caneta, certo? Alguém queria alguma coisa para escrever, com a finalidade de escrever. Pensou-se nesta caneta. Então, a caneta primeiro existiu no pensamento, na ideia, depois ela passou a existir. Entendeu? Alguém pensou primeiro para depois fazer a caneta. Ou seja, a caneta existe, mas primeiro ela existiu no pensamento com a finalidade de escrever. Olha só para você ver como que funcionam as coisas. Esse pensamento, ele é o mesmo, se a gente analisar bem, ele é o mesmo do cristianismo e o seu Deus, do Platão e a sua alma, só que com jogos de linguagem diferentes, com certos jogos de linguagem diferenciados. Vamos lá então, no exemplo da alma, de Platão. Platão dizia que o homem nascia, e a sua alma nascia com certas aptidões. Ou seja, a sua alma já tinha um destino. E você só era feliz a partir do momento que você se alinhasse a linhagem da sua alma. Entendeu? Que é um destino. Você não é livre para fazer o que você quiser. Você só vai ser feliz. Tudo bem, você é livre. Você pode escolher aqui ou lá. Por exemplo, você pode escolher guerrear. Mas se você nasceu para ser médico, você não vai ser feliz guerreando, porque você nasceu para ser médico. A sua alma, ela tinha aptidões de médico. Entendeu o que eu estou falando? Que existe um certo destino aí no pensamento platônico. Agora, no pensamento do cristianismo. Existe Deus, certo? Deus fez o homem. E se ele fez o homem, o que significa? Que o homem foi criado com a ideia de Deus, com o pensamento de Deus. Primeiro o homem existiu no pensamento de Deus. Depois ele passou a existir de fato. Sendo assim, o que isso impera? Isso impera no. O homem pode escolher o que quiser, mas ele só será feliz a partir do momento que ele estiver seguindo a ideia de Deus. A ideia de Deus, o que Deus propôs para ele na vida, ou seja, uma certa ideia de destino aí. E aí, voltando ao assunto da caneta, no penso logo existe. Primeiro a caneta existiu na ideia, no pensamento, depois passou a existir de fato. Mas a caneta é um objeto. O ser humano é um homem. Ele é pensante. Entendeu? Essa teoria do penso logo existe, na verdade, para mim, eu não estou querendo contestar ninguém não, mas para mim ela não serve nem para objeto. Nem para objeto ela não serve. Por quê? O homem criou essa caneta com a finalidade de escrever, correto? Certo, né? Vem um outro cara e fala assim, inventa outra finalidade para a caneta, que é um objeto. Para a caneta, por exemplo, um cara igual o Maradona, por exemplo, ele teria outra finalidade para essa caneta aqui, com as coisas que ele fazia. Eu não sei o que ele fazia, mas ele devia ter alguma finalidade para isso, né? Correto? Ou seja, não vale nem para objeto esse pensamento. Penso, logo existo. E Platão, com a sua alma, a alma do homem já tinha suas aptidões. Ou seja, tem um certo destino aí, o homem não é livre.
O cristianismo, o homem foi feito por Deus. E se ele foi feito por Deus, se ele foi criado por Deus, ele tem que viver de acordo com as ideias de Deus. Existe também um certo destino. O homem não é livre. Entendeu? Os que foram linguagens diferentes, mas o propósito é um só. A ideia de destino. A ideia do homem viver amarrado. Ele não é livre. Ele não é livre para ele escolher ser o que ele quiser. Se ele nasceu para ser jogador de futebol, ele não pode ser médico. Ele já nasceu para ser jogador de futebol. Entendeu? Esse é o penso logo existe de Descartes. Agora sim, agora vamos ao existo logo penso de Jean-Paul Sartre. Existo logo penso é uma ideia que se opõe, que é totalmente o contrário do penso logo existo. Por quê? Existo logo penso. Primeiro eu existo, depois eu penso. Ou seja, a minha existência, no penso logo existo, a essência precede a existência. E agora a existência é que precede a essência. Entendeu? Por quê? O existo logo penso. Porque é o seguinte, primeiro o homem nasce, certo? O homem existe. E a partir do momento que ele existiu, ele pode ser o que ele quiser. Ou seja, se a pessoa se transformou em um médico, o que o penso logo existe vai dizer, nossa, você nasceu para ser médico, certo? E o existo logo penso, não, eu me fiz médico, você se fez médico. Se o cara é jogador de futebol, você se fez jogador de futebol, você não nasceu para ser jogador de futebol. Ou seja, estamos livres para sermos o que quisermos ser, segundo Sartre, segundo o existencialismo de Sartre. Porém, cabe aí uma frase de Sartre, famosa. O homem está condenado a ser livre. E quando ele usa a palavra condenado, ele está usando no pior sentido, no sentido de condenação mesmo. Por quê? Porque o homem, na verdade, ele não sabe dessa liberdade que ele tem e ele se prega a questões como a alma de Platão, o penso logo existo de Descartes, o cristianismo e o seu Deus. Ele se amarra nisso, ele acredita em um destino. Se o cara é pobre, ele fala assim, nossa, eu nasci assim, nasci pobre, vou morrer pobre. Ele não pode se fazer. E o que o existo logo pensa sobre isso? O cara é pobre, tem gente que vai falar assim, o cara é pobre, ele mora na favela, ele vai virar bandido. Não, ele não vai virar bandido. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Independente de esquema social, de sistema social, se ele é rico, se ele é pobre, ele é livre. Porém, ele é condenado a ser livre. Mas ele tem a liberdade. Entendeu? Existo, logo penso. Primeiro você existe, depois você se constrói no mundo da forma que você se construiu. Às vezes bom e às vezes ruim, mas você se construiu. Entendeu? A próxima a gente fala mais sobre Sartre.